24 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 24. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Todos os meses, desde 2023, nós fazemos a leitura de Provérbios. Por que ler Provérbios? Primeiro, porque Provérbios é um livro que foi escrito para nos revelar a sabedoria. O livro de Provérbios traz experiências para aqueles que são jovens e que são inexperientes. O livro de Provérbios traz mais sabedoria para aqueles que já são sábios, mostrando cada vez mais caminhos melhores para a tomada de decisões. E o livro de Provérbios, ele tem apenas 31 capítulos. Então, nos meses com 31 dias, como dezembro, nós podemos ler um capítulo por dia e aprender os ensinamentos de Provérbios. Nos meses que tem 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30, e no mês de fevereiro você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Os capítulos 1 e 2 têm uma relação entre si, e os capítulos 8 e 9 também. Por isso que você pode fazer a leitura dessa forma no mês de fevereiro. Os capítulos 30 e 31 são de assuntos diferentes, mas a única forma de você completar a leitura dentro do mês, no mês de fevereiro e nos meses que tem 30 dias, é lendo os capítulos 30 e 31. Os assuntos são diferentes, mas isso também não traz prejuízo nenhum, porque é um dia só que você medite em 2 capítulos que trazem assuntos diferentes, e até bom, porque você consegue aprender coisas de 2 capítulos para a sua vida. Hoje é dia 24, nós estamos na véspera de Natal, especificamente nesse mês. Que você tenha um Natal abençoado por Deus, e você que ainda não aceitou a Jesus e já ouviu e já recebeu convites para fazer isso, eu espero que você pense a respeito disso e que você aceite a Jesus como seu Salvador e decida por seguir um caminho de sabedoria. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode ganhar muita riqueza, você pode ter tudo nessa vida, você pode fazer o que você quiser achando que você está indo muito bem, sendo dono do seu nariz, sendo dona do seu nariz, mas a verdade é que um dia você vai chegar ao final dessa jornada na Terra. E aonde vai a sua alma? O Natal celebra o nascimento de Jesus. Não foi nesse tempo que Jesus nasceu. Se você fizer um estudo a respeito do período em que Jesus nasceu, não foi em dezembro, mas como ficou convencionado nessa data que se comemora o nascimento dele, é uma oportunidade para você pensar a respeito de receber a Jesus. Então, pense a respeito disso, pense a respeito dessa decisão na sua vida, de deixar Jesus nascer em você, que ele possa nascer no seu coração, que você possa receber a Jesus e que você possa receber o Espírito Santo e começar a seguir um caminho que você fala com ele. Já que eu toquei nesse assunto, vamos ler aqui Provérbios capítulo 16, que nos fala que as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então, lembre-se, você pode fazer os seus planos, mas no final é Deus que dá a última palavra. Muitas vezes você tenta alguma coisa e não consegue porque está faltando que você coloque esse projeto na mão de Deus, e muitas vezes o que Deus está pedindo a você, colocando algumas dificuldades aí no seu caminho, é para atrair a sua atenção, para que você se volte para Ele. Eu conheço muitas pessoas que aceitaram a Jesus assim. Elas estavam indo muito bem e de repente ocorreu uma dificuldade na saúde, na vida financeira, na saúde de um filho, na saúde de uma filha, na saúde de um pai, na saúde de uma mãe, e a pessoa resolveu
entregar aquela situação para Jesus. E Jesus entrou com um milagre na vida financeira, na saúde, na libertação de uma pessoa que era viciada. Então, aquela pessoa assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Talvez seja o seu caso. Você está passando por uma situação difícil e hoje o Senhor está dizendo: coloque essa situação nas minhas mãos e eu posso mudar o seu caminho. Dito isso, vamos começar a ler Provérbios capítulo 24, mas já que eu falei tudo isso, né, eu vou fazer aqui a oração de confissão. Se você quiser aceitar a Jesus agora, o que é oração de confissão? É uma oração para que a pessoa que quer receber a Jesus aceite a Ele e comece esse relacionamento com Ele. Então, essa oração é muito simples, ela tem só 3 frases. Faça essa oração comigo para que você aceite a Jesus agora. A primeira frase é: Senhor Jesus, eu te recebo ou eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Número 2, perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar e para te seguir nessa vida até o fim. E número 3, escreve o meu nome no livro da vida que está no céu para a vida eterna. E concluindo, em nome de Jesus, amém. Com essa pequena oração, você confessou. Por isso que nós chamamos essa oração de confissão. Você confessou que você precisa de Jesus para te salvar dos seus pecados. Por isso que você recebeu Ele como seu Salvador. Você confessou que tem pecados, então pediu perdão deles. Então você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que mora em todas as pessoas que recebem, que reconhecem e aceitam Jesus como Salvador. Então o Espírito Santo está em você agora e o Espírito Santo fala com você. Ele vai te guiar e vai te ajudar a segui-lo nessa terra. Procure uma igreja que prega que só Jesus deve receber todas as suas orações. Participe dos cultos, participe das reuniões, para que você aprofunde o seu relacionamento com Deus, para que você tenha pessoas reais próximas a você. Eu digo reais porque aqui você está participando de um ambiente virtual. Eu estou falando aqui a respeito da palavra de Deus, mas eu não posso chegar até onde você está. Talvez você esteja numa cidade bem distante de onde eu estou. Mas eu posso dizer a você: procure uma igreja que prega que só Jesus ouve as nossas orações e responde com poder. E vá nesses lugares, porque ali vai haver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que também está comprometido com essa mensagem e que Deus vai usar para orar por você ali pessoalmente e vai poder ajudar você a se aproximar de Deus. Aqui em Provérbios 24, nós temos vários ensinamentos. O primeiro ensinamento é sobre a inveja. O versículo 1 fala: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Versículo 2, eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Então os versículos 1 e 2 estão dizendo: não fique com inveja de quem pratica o mal. Não fique com inveja de quem prospera enganando os outros. Não fique com inveja daquelas pessoas que conseguem muita riqueza, mas a riqueza que eles conseguem é por meio de corrupção, sonegação, por meio de venda de produtos ilícitos, por meio de coisas que são feitas contra a lei. Porque as pessoas podem prosperar muito fazendo aquilo, mas elas estão no caminho do mal. Então, não fique com inveja dessas pessoas. Você
Qual é a origem da inveja? A inveja, ela vem sempre de uma comparação. E normalmente as pessoas comparam bens materiais ou elas comparam qualidades pessoais. Então é muito comum a pessoa olhar o carro que o vizinho comprou, a casa que o vizinho comprou, a viagem que o vizinho comprou, as roupas que o vizinho está usando e muitas vezes o vizinho está com todo esse dinheiro por meio de coisas ilícitas, muitas vezes vendendo coisas erradas, muitas vezes tendo negócios em que ela engana pessoas. Então você não tem que ter inveja daquilo que a pessoa está tendo. Na verdade, você não deve ter inveja de ninguém. O versículo fala: não tenha inveja dos maus, mas você não deve ter inveja nem mesmo quando o seu vizinho está prosperando e fazendo a coisa certa. Porque a inveja é uma perca de tempo. Você está olhando para a vida da outra pessoa, cuidando da vida da outra pessoa, quando você poderia dedicar o tempo, o seu próprio tempo, criando o seu negócio, buscando sabedoria e conhecimento para que você mesmo, para que você mesma possa receber aquilo que você espera da vida. Então, a inveja, aqui no capítulo 14, você vê que está escrito no versículo 30, aqui capítulo 14, versículo 30, que a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Numa outra versão está escrito que a inveja, ela corrói até os ossos. Então, você ficar com inveja, você fica completamente alterado e afetado, sendo que você pode usar o seu tempo para que você possa conseguir o que você busca. Versículo 3: com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Então, o versículo 3 fala: se você tem sabedoria, é isso que nós estamos fazendo, lendo Provérbios. Nós estamos buscando conselhos que estão na palavra de Deus para tomar decisões inteligentes na nossa vida. Com a sabedoria se constrói o lar. Uma pessoa com dinheiro pode construir uma mansão, mas o lar, que é um lugar onde as pessoas têm concordância, respeito, amor, onde as pessoas se vivem felizes, você só constrói com sabedoria. A sabedoria vai ensinar a tratar as pessoas com respeito, vai ensinar a perdoar quando as pessoas erram, vai ensinar a não entrar em contenda, em conflito, mas em dialogar com respeito e consideração entre as pessoas dentro de casa. A sabedoria vai ensinar que você deve entregar toda a sua família para buscar a Deus, porque quando você teme a Deus, temer a Deus significa ter extremo respeito por Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Deus abençoa a sua casa. Então, com a sabedoria você constrói o lar. E sobre a prudência ele se firma. A prudência é um tipo de sabedoria. Nós já meditamos em Provérbios no capítulo 9 que a sabedoria ela tem 7 colunas. As colunas da sabedoria são a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Explicando esses 7 níveis de sabedoria, as pessoas devem buscar instrução, elas devem buscar com informação, elas devem buscar se instruir, se colocar como pessoas que estão sempre aprendendo. Quando a pessoa está na instrução, ela adquire conhecimento. Adquirindo conhecimentos, ela vai ter dúvida, muitas vezes, de como aplicar aquele conhecimento. Então, ela deve buscar conselho. O conselho você busca com outras pessoas mais experientes que já aplicaram aquele conhecimento na vida prática
e que tem resultados positivos. Então, uma pessoa que é solteira, que quer se casar, pode procurar numa pessoa que tenha um casamento feliz conselhos, para que aquela pessoa diga: olha, o casamento funciona mais ou menos assim, assim. Quando eu me casei aconteceu dessa forma, você tem que cuidar disso e disso. Aquela pessoa está casada, ela tem um bom casamento, ela pode te trazer conselho para que você tenha informação sobre aquele assunto. Depois você vai usar a sua inteligência, que é o quarto pilar da sabedoria. A inteligência é quando você usa a sua mente, o seu cérebro, o seu raciocínio. Você vai buscar da sua instrução, do seu conhecimento e dos conselhos que você recebeu, usar a inteligência para que você chegue no quinto nível da sabedoria, que é o entendimento. Quando você usa a sua inteligência, você passa a entender a respeito daquele assunto, porque você reuniu a sua instrução, os seus conhecimentos, os conselhos que você escutou, usando, processando com o uso da inteligência, com a razão, você passa a entender daquele assunto. Com o entendimento, você tem discernimento. Você passa o discernimento, é a capacidade de distinguir. Discernimento é diferenciar o que é reto do que é errado, o que é justo do que é injusto, o que é verdadeiro do que é falso. Você tem, com o entendimento, você tem discernimento. Você vê a situação e você sabe discernir. Isso aqui é o que é o correto. Isso aqui é o que é errado. Isso aqui é o que é bom. Isso aqui é o que é mal. E quando você tem discernimento, você consegue ter prudência. Você, quando tem discernimento a respeito do que é bom e do que não é bom, você tem prudência. Exemplo, você tem discernimento de que comer demais faz mal para a saúde. E daí, na prudência, você vai dizer: comer uma feijoada meia-noite não é adequado. Então, a prudência é a decisão de: não vou comer a feijoada agora meia-noite, mas eu vou deixar isso para o almoço de amanhã. A prudência é a capacidade de escolher a melhor resposta para aquela situação naquele momento. A prudência vai fazer você ficar em silêncio. Fala: agora não é hora de falar a respeito desse assunto. Você sabe que tem que falar daquele assunto, mas você sabe discernir a hora de falar. Agora não é o momento. Eu vou falar, mas amanhã ou hoje à noite, ou daqui a alguns dias, quando a outra pessoa estiver pronta para ouvir essa notícia. A prudência é o nível de sabedoria. Então, o versículo 3, quando ele fala assim: com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Ele está falando sobre isso. Busque a sabedoria, porque com a sabedoria você constrói o relacionamento entre as pessoas, a comunhão, a união, a harmonia, o que cada um deve fazer, como a casa funciona, como o lar funciona. E sobre a prudência ele se firma, sobre a capacidade de tomar as decisões certas em todos os momentos, você firma o seu lar. O versículo 4, antes do versículo 4, nós já lemos em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, que diz assim que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. O que é que Provérbios 14 está falando que a mulher sábia edifica a sua casa? Está falando que a mulher que age com a sabedoria, ela toma as decisões corretas dentro da sua casa, mas a que é tola destrói a própria casa com as próprias mãos. Mas Provérbios capítulo 14, quando fala da mulher sábia, na verdade está falando a respeito da pessoa que é sábia. Fala da mulher sábia, mas a pessoa que age com sabedoria, ela edifica a sua casa, mas a pessoa que é tola, que toma decisões erradas, que não age com sabedoria, destrói a sua própria casa com as próprias mãos. Versículo 4. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Então veja, a pessoa que é sábia, ela sabe como comprar, ela sabe como vender, ela sabe como negociar,
ela não age por impulso, comprando com consumismo. Aquelas pessoas que olham alguma coisa e falam, eu quero isso. E muitas vezes não pensam se realmente precisam daquilo. E muitas vezes ficam com muitas dívidas ou ficam com muitas coisas dentro de casa. Quantas pessoas têm roupas demais? Roupas que nunca usaram, mas que foram compradas. Vamos aproveitar que hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal. Quantas pessoas ficam comprando e comprando coisas e deixando ali, é Natal, então eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. E a casa está cheia de coisas. Então eu conheço pessoas que têm as suas casas com com muitos objetos e depois que elas compram, elas têm dificuldades de se desfazer daquelas coisas. Então elas ficam acumulando, acumulando e acumulando coisas, e eles são pessoas que têm quartos lotados de coisas que nunca usaram e são coisas novas. Então, na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Coisas bonitas e de valor não é só você encher a sua casa de coisas, mas as coisas precisam ser bonitas e elas têm que ter uma utilidade. Se está ali parado, sem ser usado, então você está vendo ali que existe um consumismo. Versículo 5: Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Com a sabedoria, você consegue vencer a força. Versículo 6: Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Então, quando você tem sabedoria, você consegue derrotar exércitos. Quando você tem a inteligência, você consegue evitar muitas mortes. Então, uma batalha em que os generais conseguem prender o líder do exército inimigo, eles não precisam entrar em luta, eles não precisam matar tantas e tantas pessoas, mas uma guerra que você faz usando a força acaba gerando a morte de muitos soldados, de muitas pessoas. Versículo 7: Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Se você for tolo, você não vai entender a sabedoria. Se você não buscar se instruir, não buscar ler, não buscar conhecimento, você não vai entender de nada na vida. Então, o versículo 7 é um versículo que fala sobre a importância de buscar a sabedoria. Nós já temos falado nesse mês, como temos falado em todos os meses quando meditamos em Provérbios, que Provérbios fala o tempo todo. Você deve buscar a sabedoria em tudo o que você faz. Você deve buscar instrução para administrar dinheiro. Você deve buscar instrução a respeito de investimentos. Mesmo que você hoje não tenha tanto dinheiro, mas você deve ler, ver vídeos que falam a respeito de qual a melhor forma de investir, qual a melhor forma de fazer uma reserva de emergência. Reserva de emergência é uma poupança em que você tenha recursos para que você pague todas as suas contas num período de 3 a 6 meses. Como que eu faço para conseguir uma aposentadoria no futuro que não seja só a do INSS? Eles fazem uma brincadeira. O INSS significa que isso nunca será suficiente. INSS, isso nunca será suficiente. Você sabe que na maior idade, existem doenças em razão da fragilidade do seu corpo. Então, existem despesas médicas, mas se você, desde jovem, cuida bem da sua saúde, pratica atividades físicas, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de ter força, de ter saúde, se você cuida de beber mais água, cortar os refrigerantes, cortar
o consumo excessivo de doces, tomar o seu café sem açúcar. Você pode pensar, isso é muito amargo, mas você pode experimentar fazer isso. Nos primeiros dias vai ser amargo, mas lá pelo quarto dia você já vai estar acostumado, você já vai mudar o seu hábito. E essas mudanças fazem com que você tenha uma vida mais saudável, uma vida melhor. Versículo 8. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Que você fuja dessa fama de ser uma pessoa que cria problemas, mas que você tenha sabedoria para falar no tempo certo, falar a coisa certa. Para você saber o que dizer, você precisa receber instrução, você precisa buscar, aprender como negociar. Leia livros que falam sobre como negociar com pessoas difíceis, como resolver problemas com pessoas difíceis. Leia livros que falam como lidar com pessoas difíceis. Você vai perceber que quando você conhece aquilo que não existe pessoa difícil, existem pessoas que têm pontos de vista diferentes. Então, quando você começa a lidar, a buscar, a aprender sobre os pontos de vista diferentes e como negociar, você consegue amenizar, atenuar, mitigar situações de conflito. Você não vai resolver 100%, porque você vai se deparar com aquela pessoa que, por exemplo, ela adora uma entidade e ela busca oferecer sacrifícios a demônios. Num caso desse, você não tem como negociar, porque a luz não entra em negociação com as trevas. Se você está ouvindo esse vídeo e se sentiu ofendido ou ofendida porque eu falei que você está adorando demônios quando você adora entidades, lembre que essa é uma questão de liberdade religiosa. Você pode pensar que está no caminho certo, mas se você começar a buscar a Deus, você verá que todo o poder pertence exclusivamente a Deus. É nisso que nós cremos e é nisso que nós pautamos a nossa fé e a nossa confiança. Versículo 9. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. O versículo 9 fala que os planos dos que não têm juízo são pecados. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. É por isso que nós dizemos que beber é pecado, porque a pessoa que bebe, ela está arruinando o seu fígado, está arruinando o seu corpo. Ela terá problemas no futuro. A pessoa que fuma terá problemas nos seus pulmões, na sua capacidade respiratória. A pessoa que usa drogas, ela está corrompendo o seu cérebro, o seu sistema nervoso. Então ela está fazendo coisas que ela, na hora ela é tomada pela droga, ela não pensa, ela não tem razão para tomar as suas decisões. A pessoa que usa a bebida e usa as drogas, ela perde a sobriedade, a capacidade de decidir. Então os planos dos que não têm juízo são pecados. Quem não tem juízo toma uma decisão que vai pelo caminho errado. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Ninguém gosta daqueles que vivem fazendo chacota, piada, diminuindo, ridicularizando os outros. Versículo 10. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Se no dia, esse versículo aqui, na Almeida, corrigida e fiel, está escrito assim: se te mostrares fraco no dia da batalha ou no dia da angústia, como será pequena a sua força? Então a ideia aqui do versículo 10 é: se você for fraco diante de um problema, você realmente ficará fraco. Diante de uma crise, diante de um problema, você deve buscar apoio, você deve buscar ajuda. Lá em Provérbios 17, no versículo 17, está escrito que
O amigo ama sempre, e na hora da angústia ele se torna como um irmão. Então, Provérbios 17:17 fala que quando você tem um amigo, aquele amigo ama sempre. Quer dizer, aquele amigo sempre está pronto para estar ao seu lado. E na hora da dificuldade, ele se torna o seu irmão. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24, está escrito que algumas amizades não prestam para nada, mas existe um bom amigo que é mais chegado do que um irmão. Então, esses versículos falam que as amizades podem ajudar você a passar por situações difíceis, por situações em que você está mais fraco, mas eles podem trazer apoio para que você consiga vencer a crise. Na hora da crise, você precisa ganhar força e passar por cima dela, ou desviar pelo lado, ou quebrar aquela pedra, dinamitar aquela pedra na sua frente. Se você não fizer isso e você ficar parado diante daquele problema, diante daquela pedra que aparece no seu caminho, então você ficará realmente fraco. Versículo 11. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Versículo 12. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Então, o versículo 11 e 12 estão dizendo que se você pode ajudar alguém, você deve ajudar. Você não pode se fazer de bobo, se fazer de boba, dizendo assim, eu não sabia. O versículo 11 e 12 estão dizendo que Deus vê tudo o que você faz. E Ele sabe quando você podia ajudar e você se fez de bobo e se fez de boba de propósito, para não ajudar. Lá em Provérbios, no capítulo 3, nos últimos versículos, está escrito assim: não diga ao seu próximo, volte amanhã, se você tem na sua mão agora e pode ajudar. Então, nós já lemos isso em Provérbios 3. Provérbios 24, nos versículos 11 e 12, estão trazendo essa ideia de volta. Você, quando pode ajudar alguém, você deve ajudar. Provérbios capítulo 11, no versículo 25, fala assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende ao seu próximo, no dia em que precisar, receberá atendimento. Então, todos esses versículos desses capítulos de Provérbios, o capítulo 3, nos últimos versículos, o capítulo 11, no versículo 25, que fala sobre ser generoso, e aqui o capítulo 24, os versículos 11 e 12, nos falam sobre a importância de estender a mão quando podemos ajudar aquele que está próximo de nós. Versículo 13. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua. 14. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Então aqui os versículos 13 e 14 fazem uma comparação, dizendo que quando você tem sabedoria, você tem algo que é gostoso, como o mel é doce ao paladar. Com a sabedoria, você toma decisões inteligentes, você consegue resultados excelentes, você tem uma vida agradável. Então, é um incentivo. Busque a sabedoria. Versículo mais uma vez. Mais um incentivo. O livro de Provérbios tem várias comparações falando sobre o valor da sabedoria. Nós já lemos aqui no versículo 3 que com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. E aqui nos versículos 13 e 14 ele fala: a sabedoria é como o mel, ela é doce ao paladar. Então nós vemos várias vezes o livro de Provérbios
repetindo a ideia e a importância da sabedoria, como ela traz o bem para quem tem sabedoria. Versículo 15: Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. 16: A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Então aqui os versículos 15 e 16 estão falando para não querer o mal do próximo, não querer a desgraça, a ruína do próximo. O homem perverso, a pessoa que pensa o mal, que carrega o mal dentro do coração, que muitas vezes pensa até em assaltar a casa do vizinho, a casa da pessoa, de uma outra pessoa, pensando assim: se eu assaltar essa pessoa, ela vai ficar na desgraça. O versículo 16 está dizendo: a pessoa que é honesta, ela nunca fica na desgraça. Ela pode até passar pelo assalto, mas ela sempre vai se levantar. Então, aqui no versículo 16, existem duas mensagens. A primeira mensagem: você que faz o mal, não fique querendo derrubar o próximo. E a segunda mensagem: se você foi assaltado, se você foi furtado, se você foi roubado, se passaram você para trás em alguma coisa, mas você tem um relacionamento com Deus e você faz as coisas sempre corretas, não se preocupe. Deus vai recuperar aquilo que você perdeu. Alguém pode te passar a perna, você pode ter uma queda, mas Deus ele sempre vai devolver e vai fazer você receber tudo o que você merece, porque ele está vendo que você é honesto. Versículo 17: Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. Versículo 18: O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, e ele poderá parar de castigar esse inimigo. Então, versículo 17 e 18 estão dizendo: não fique alegre com a desgraça do seu inimigo. A mensagem é: nós nunca podemos ficar contentes com a desgraça do próximo, mesmo que esse próximo seja nosso inimigo. Porque se você fica contente com a desgraça do próximo, então você está mostrando que tem uma maldade no coração. Na verdade, você deve ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia da nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A palavra misericórdia significa receber com o coração aquelas pessoas que são miseráveis. A palavra misericórdia vem de miséria mais cordes. Cordes significa coração. Então é você receber, abraçar para perto do seu coração a pessoa, apesar das misérias dela. Deus faz isso conosco. Ele nos recebe com misericórdia. Ele nos abraça para perto dele, mesmo sabendo que nós temos muitas misérias, apesar de todas as nossas misérias. Então Deus ele deseja que você perdoe as pessoas. A pessoa xingou você, a pessoa falou algo de ruim para você. Então, deve-se olhar para a pessoa da seguinte forma: essa pessoa está tão mal no coração dela, que ela precisa tanto de Deus que ela não consegue fazer o bem. Para ela, o normal é fazer o mal. E está fazendo mal para mim porque ela está carregando o mal nela. Ela está na miséria, na pobreza espiritual. Ela precisa de Deus. Então, esse é o sentido de misericórdia. E Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala lá: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Significa: bem-aventurados são aqueles que são como mendigos espirituais, que realmente precisam de Deus, porque é deles que é o reino de Deus. O reino de Deus
é para os pobres, é para os miseráveis, para os que precisam de Deus. Então, os versículos 17 e 18 dizem: não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O seu inimigo é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. O seu inimigo é alguém que muitas vezes está carregado de inveja contra você, contra o seu sucesso, porque ele, ela, tenta alguma coisa e não consegue, vê que você está conseguindo e se opõe a você e se levanta contra você. Mas é porque esse seu inimigo está na miséria, não está enxergando que precisa mudar o seu coração e chegar perto de Deus. Então não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. Versículo 18: o Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso, ficou contente em ver a desgraça do outro, mesmo que seja seu inimigo, e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo, ele poderá parar de castigar o inimigo para que você não peque, para que você não erre, de continuar gostando, sentindo prazer de ver a desgraça do outro. Versículo 19: não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. 20: os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Os versículos 19 e 20 estão repetindo a ideia do versículo 1 e 2. Veja que o 1 e o 2 fala justamente sobre não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Versículo 2, eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Então aqui o 19 e o 20, eles repetem essa ideia. Não fique revoltado por causa dos maus e não tenha inveja deles, porque os pecadores não têm futuro. Eles fazem as coisas erradas agora, recebem as coisas agora, mas no futuro, não havendo arrependimento, eles vão para o inferno. Eles são como uma luz que está se apagando. Eles estão como uma luz que está nessa terra e quando a vida deles terminar, eles não herdarão o reino dos céus. Versículo 21. Meu filho, se você tem inveja deles, então você quer fazer as mesmas coisas que eles, então você será como uma luz que vai se apagar. Então não tenha inveja deles. Continue firme no seu caminho reto, porque Deus vai trazer a provisão que você precisa, não vai lhe faltar nada, mas você vai andar no caminho certo, no caminho da luz. 21. E do que adianta uma pessoa receber tudo nessa vida e perder a sua alma? Jesus trouxe essa pergunta quando estavam falando a respeito das riquezas dessa vida. Versículo 21. As riquezas dessa vida, elas ficam nessa vida, mas as riquezas da bondade, da justiça, da verdade, elas sustentam você nessa terra e trazem vida eterna. Versículo 21. Meu filho, tema a Deus. Temer a Deus significa ter absoluto e extremo respeito por Ele. Então, meu filho, tenha absoluto respeito por Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. 22. Pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Então, o versículo 21 e 22 dizem: respeite a Deus, porque Deus tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E o versículo 22, respeite as autoridades, porque se você se levanta contra as autoridades de maneira revoltosa, sem ser dentro dos caminhos da própria lei, você pode receber prisões, penalidades, multas. Você pode realmente passar por situações terríveis na sua vida, porque você não honrou a Deus e não respeitou as autoridades. Versículo 23. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. 24. Se ele declarar inocente um homem que é culpado,
será amaldiçoado e odiado por todos. Versículo 25. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. Então, aqui os versículos 23, 24 e 25 falam sobre os juízes que falam que, que, que fazem justiça, que condenam os culpados e inocentam os inocentes. Aqueles que fazem o contrário, por suborno, por corrupção, eles não terão boa fama. Veja o 25. Os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. As bênçãos daquele que faz a justiça são as bênçãos da consciência tranquila, as bênçãos da paz, porque todo o dinheiro que uma pessoa recebe por suborno, ele pode vir fácil, mas ele também traz maldições. Você vê pessoas que declaram decisões injustas e depois, dentro da casa delas, elas podem ter muito dinheiro, muita riqueza, mas depois você vê pessoas que agem com desrespeito a eles, ao desrespeito aos pais, brigas, discussões, conflitos por causa de dinheiro, por causa de poder. Porque uma pessoa que aceita dinheiro para dar uma decisão injusta é uma pessoa que também, numa discussão, numa conversa dentro de casa, vai dizer: tem que ser feito como eu quero. Então, essas pessoas que agem com corrupção, com coisas erradas, elas também tropeçam nos seus relacionamentos pessoais depois. E depois elas recebem a consequência de serem pessoas que fazem coisas erradas. Versículo 26. Mas a pessoa que faz, antes do 26, mas as pessoas que sempre agem com justiça, elas também têm temperança. Elas também aprendem a respeitar numa conversa o tempo do outro e aprendem como passar por cima dos problemas. Versículo 26. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Então, versículo 26, se o seu amigo falou a você uma coisa que é verdade, feriu você, agradeça ao seu amigo, porque a resposta sincera é que mostra que aquele seu amigo verdadeiramente é seu amigo. Versículo 27, não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. O versículo 27 está dizendo para que você construa sua casa e forme o seu lar quando você tiver se preparado e tiver certeza, tiver perspectiva de que você realmente tem receitas financeiras, que você tem dinheiro, condição econômica para você formar a sua família. Então, o versículo 27 está dizendo assim: se você quer construir uma família, pense agora sobre educação financeira, sobre como administrar riqueza, sobre como receber várias fontes de renda para que você tenha rendimentos para você dar uma vida e uma condição boa para sua família. Nós já falamos em Eclesiastes 11, está escrito assim: empregue o seu dinheiro em muitos negócios, para que você tenha várias riquezas, para que você possa ter a prosperidade. Leia depois lá em Eclesiastes no capítulo 11. Lá está escrito sobre isso, sobre ter mais de uma fonte de renda. Versículo 28. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Versículo 29. Nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Então os versículos 28 e 29 dizem: não entre em conflito, em contenda com ninguém sem motivo. E se alguém, o 29, se alguém fez o mal para você, não diga: eu vou pagar na mesma moeda.
A vingança pertence a Deus. Perdoe as pessoas. O Salmo 94 fala assim: a vingança pertence somente ao Senhor. Então, se alguém lhe fez o mal, perdoe a pessoa. Me fez o mal, eu perdoo ela. Isso foi o melhor que ela pôde oferecer para mim. Então, agora ela vai acertar as contas com Deus. Eu não tenho mais nada com isso. Da minha parte, a pessoa está perdoada. Quando você faz isso, você esquece daquela pessoa. Você corta qualquer relação sentimental e emocional com aquela pessoa. Mas quando você guarda a raiva, a mágoa e o ódio, você coloca uma algema na sua mão e você algema você com aquela pessoa. O tempo todo você vai estar lembrando daquela pessoa. O tempo todo você vai estar pensando, como que eu vou me vingar dela? O tempo todo você vai se sentir mal, porque você fica sentindo e ressentindo. Aquele sentimento volta várias vezes e começa a corroer a sua saúde, o seu bem-estar. Então, perdoe pelo seu próprio bem. Versículo: deixe que Deus com certeza vai trazer a justiça sobre a pessoa. Nós recebemos tudo o que fazemos. Versículo 30. Agora, do versículo 30 até o versículo 34, fala sobre a preguiça. Esses últimos versículos aqui, do 30 até o 34, falam o seguinte: eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. 31. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. 32. Eu olhei para aquilo, e eu pensei bem, e eu aprendi a seguinte lição. 33. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. 34. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, aqui dos versículos 30 ao 34, ele está dizendo que ele passou por um terreno de uma pessoa tola. O que é uma pessoa tola? Que não estava administrando o seu campo, que não estava cuidando do seu terreno, que não estava cuidando dos muros da sua casa, que não estava fazendo plantações, lançando novas sementes. Então a pessoa estava sendo tola e também estava sendo preguiçosa. Então o que aconteceu? Tudo estava cheio de espinhos. Vamos usar aqui esses versículos para pensar o seguinte: o seu coração é como um campo e você precisa cuidar do que você planta no seu coração. Se você é preguiçoso e você não busca plantações da palavra de Deus em você, você não tem como crescer o seu relacionamento com Deus. Então, nesse dia 24 de dezembro, que é véspera de Natal, eu desejo que você coloque uma semente no seu coração e que você não tenha preguiça de plantar a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma meditação na palavra de Deus. E existem pessoas que têm preguiça, elas não querem ficar ouvindo a meditação da palavra de Deus, elas não querem ficar lendo, elas falam que isso é entediante, que é muito chato, que toma muito tempo, e elas preferem gastar o seu tempo assistindo entretenimento. Mas o entretenimento é criado para distrair você, para que você fique de braços cruzados assistindo várias e várias horas alguma coisa que fica fazendo você rir o tempo todo, mas que depois vai levar você para a ruína e para a miséria. Mas esse esforço que você está fazendo de plantar sementes, de ler a palavra de Deus, vai te dar resistência e conhecimento para você enfrentar os desafios que surgirem na sua frente. Então, versículo 31, tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Esse espinhos e coberto de mato pode falar a respeito das dificuldades da vida. Quem tem preguiça de se instruir, de aprender como resolver os problemas da vida,
acaba ficando cheio de espinhos, não sabe como lidar com a situação. Mas quando você busca instrução e conhecimento, você está afiando o seu machado, você está adquirindo ferramentas para você conseguir cortar os espinhos. E quando fala que o muro de pedras havia caído, vamos pensar aqui que um muro de pedras é como está a sua vida emocional. Tem pessoas que estão tão mal na sua vida emocional que qualquer coisa que você fala, ela já quer vir com um monte de pedras contra você, porque ela está frágil emocionalmente. Ela não tem um muro de contenção, de proteção da sua vida espiritual, da sua vida emocional. Então, o versículo 32 fala: Eu olhei para aquilo e eu pensei bem, eu aprendi uma lição. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco, mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Eu fiz aqui uma interpretação para a vida emocional e espiritual, mas é claro que esses versículos 30 a 34, no contexto, estão falando do campo mesmo. Então, a pessoa que tem um terreno e não planta, não constrói o muro, não faz as reformas, não contrata os pedreiros para fazer as reformas necessárias para manter a sua casa, sua propriedade em ordem, vai ficar nessa condição. Vai ver o seu terreno cheio de mato, vai ver o muro sendo quebrado e vai viver na miséria. Então, que essa palavra possa trazer força e sabedoria para a sua vida hoje e sempre. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 24 e pedimos que o Senhor venha abençoar essa véspera de Natal de todos os seus filhos, derramando a salvação das almas, para que possam seguir no seu caminho hoje e eternamente. Que o Senhor venha nascer em todos os corações e trazendo renovação da mente, para que possam receber todos os dias a graça do Teu Espírito Santo para seguir ao Senhor em todos os seus caminhos e em todas as suas decisões. Que o Senhor venha abençoar esse Natal, derramando a sua grande bênção e vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com saúde, paz, harmonia, amizade, relacionamentos abençoados pelo Senhor, derramando saúde, proteção, livramento de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você gostou desse vídeo, lembrou de alguém, veio na sua mente o nome de uma pessoa, você lembrou dessa pessoa agora, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque foi Deus que colocou isso no seu pensamento, na sua mente, que você lembrou dessa pessoa agora, para que essa pessoa também receba alguma parte daquilo que foi meditado no dia de hoje para a vida dela também. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.